Alguma vez pensaste que depois de tanto esforço, tantos anos a estudar, tantos anos se calhar que já trabalhas e que a tua vida ia ser apenas isto? Nós hoje vamos-te falar das 4 mentiras mais bem contadas e que mais impedem o sucesso das pessoas e o teu sucesso em particular. Seja muito bem-vindo ao One Million Podcast, este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousam fazer diferente. E hoje tenho comigo mais uma vez o meu amigo Bernardo Guimarães, que é também fundador deste podcast comigo. Bernardo, muito bem-vindo aqui a este episódio. E já para começar, a malta já te conhece, também já vais ter a oportunidade para te apresentar. Certo. E eu vou-te lançar já aqui a primeira mentira, que é... A primeira mentira mais bem contada é: se tu fizeres tudo certinho, conforme te dizem, é impossível dar errado. É verdade. André, desde já obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente. E olha, é realmente é muito interessante porque constantemente vemos isso acontecer no fundo, que é a malta vai para a escola, vai estudar, tira um curso, pelo menos é o que nos dizem, para estudarmos, tirarmos um curso e irmos à procura de ter boas notas para isso, porque isso nos vai garantir um emprego bom, ou pelo menos bem remunerado, ou pelo menos, mesmo que não vamos logo para aquilo, pelo menos temos o canudo, que se costuma dizer, certo, na mão, não é? Mas depois, aquilo que nós vemos todos os dias é as pessoas queixam-se, cada vez mais se queixam de não conseguirem ter, ou pelo menos não ganharem aquilo que gostavam de ganhar. Algumas não conseguiram sequer exercer naquilo que estudaram. E quando dão por ela, o tempo já passou e depois, claro, é normal que depois seja mais desafiante mudar e fazer coisas diferentes, até porque já nem conhecem outra realidade, porque só conheceram aquela realidade. E é uma mentira, porque existem outras pessoas a fazer coisas diferentes todos os dias e a provar que existem outras oportunidades diferentes além do certinho. Sim, que dá resultado na mesma. E eu vivi isto na pele, esta mentira eu vivia na pele várias vezes, porque a verdade é que venderam-me sempre esta ideia de que vai para a escola, meu filho, para teres boas notas, para depois teres um bom curso, para depois teres um emprego certinho e que te pague bem, para depois teres a reforma. E a verdade é que eu comprei esta mentira muitas das vezes porque era confortável e eu... Primeiro, na altura, não sabia que era mentira. Depois, a verdade é que era mais fácil eu comprar esta ideia que me estavam a passar do que eu criar a minha própria verdade. E o que é que eu fiz? E eu acabei por ir para... Pronto, tinha facilidade em ter boas notas. Acabei por não me aplicar assim tanto, porque eu acho que na altura não me acreditava a 100% nisto. E pronto, e eu também não sabia muito bem que curso acabei de tirar. E mesmo aqui a questão do curso já foi uma própria mentira. Porquê? Porque eu fui tirar um curso na área da saúde. Não é que eu não gostasse da área, porque eu ainda hoje gosto. E gosto bastante de estar com pessoas e lidar com pessoas e ajudar as pessoas. Mas fui tirar aquele curso porque era o que se falava na altura. Isto há 20 anos atrás era o que se falava. Quem tivesse um curso na área da saúde era certinho, era garantido. E eu na altura até já queria tirar um curso na área da gestão, na parte da economia, na parte das engenharias. Mas não, fui um bocado, entre aspas, pressionado e condicionado. Eu não digo que as pessoas tivessem má intenção de todo, porque eram pessoas que gostavam de mim, mas foi nesta conversa de que tinha que fazer aquilo que fosse garantido. E a verdade é que pronto, eu fui comprando aquilo, mas à medida que nós vamos caminhando, e nós temos falado também sobre isso, sobre o poder da ação e de fazer, e eu comecei a constatar de que, com a experiência, com o ver o que estava a acontecer, eu via que as pessoas que me vendiam essa ideia, os próprios professores, os meus familiares tinham feito esta via normal do certinho, não eram felizes. Porque supostamente tinham tirado o curso que queriam, já tinham a tal licenciatura, o canudo, como tu dizias, já estavam a ter um emprego, supostamente, o emprego certinho, muitos até na função pública e direitinho. Mas eu ia aos natais, e vou continuar a ir aos natais com a minha família, estava com amigos meus mais velhos que já tinham tirado os cursos, e continuo a estar agora com os da minha idade, e eles continuavam-se a queixar de que não estava bem,
Queixavam-se do governo, queixavam-se do patrão, mas eles tinham feito aquilo que era o certinho. Claro. Ou seja, seguiram um caminho, quase como os ravenhos de uma manada. E pronto, eu felizmente fui tendo esta tomada de consciência que o caminho não seria por aí. E esta mentira também, até podemos esclarecê-la mais, que é, nós pensamos que o sucesso é cumprir metas, que é, se cumprirmos determinado roadmap, se fizermos tintim por tintim aquilo que nos disseram, que no final vamos ter um visto na caderneta e que vamos ter aquele emprego, ou que vamos ter aquele resultado, ou que vamos ser aumentados. Mas a realidade é que a vida real não é assim. Primeiro, quem segue um caminho, selecionado muitas vezes por outros, não está a escolher o seu. Se bem que há fase na nossa vida que nós temos que dizer aquilo que os outros nos dizem. Temos que ter esta humildade para copiar. Sim. Mas chega uma altura que nós também temos que ser autónomos e fazer a nossa questão. E isto é uma coisa que prende bastante. Sim, estavas a dizer, sim, temos que ter humildade para ouvir, às vezes, e aplicar o que nos dizem, mas isso por si só é uma decisão já de dar uma oportunidade a alguém de fazer, de ouvir algo que alguém está a dizer e nós experimentarmos algo. Mas também, ou seja, se fizermos isso, pressupõe que tomamos uma decisão de dar uma oportunidade àquele caminho, no fundo, não é? O que eu vejo é que normalmente não se dá a oportunidade a mais nenhum caminho, só se dá essa oportunidade uma vez, que foi lá atrás, não é? E tu estavas a dizer, eu até me lembrei de uma coisa que é, nós, por exemplo, se formos a um museu assim, ou por exemplo de arte, o que é que nós vamos ver? Ou o que é que esperamos ver, não é? Coisas diferentes. É reverência. Não é? Se chegarmos lá e for tudo igual, algo está mal, não é? E se fizermos depois aqui o transfer para a nossa vida, opa, se tu olhas à tua volta e tudo é igual, ou é muito parecido, ou pelo menos tudo o que te dizem é muito parecido, e tudo o que não te dizem também, também se não te dizem não sabes, mas se calhar também é por isso que estás aqui a ouvir, não é? Ainda bem. Sim. Mas tudo o que dizem é igual e leva ao mesmo sítio, eu desconfiaria, porque acho que também é muito... Eu ia dizer que a beleza da vida é esta diferença. Obviamente que também não andamos aqui para ser a coisa mais bonita, mas acima de tudo é para ser algo que funcione. E o que eu vejo é que na maior parte dos casos o caminho que nos venderam não funciona. Sim, e o caminho também não funciona e é importante nós sabermos nos questionar. Porque se é tudo igual e o resultado não é aquilo que nós esperamos, se calhar aquele igual, aquele certinho, aquele caminho que se está a fazer, se calhar não está a funcionar. Claro. Agora, uma coisa é, as pessoas fazem igual, as pessoas modelam, as pessoas copiam um sistema que funciona e têm resultados que se calhar são fora da curva, ou são resultados que as pessoas ficam satisfeitas, opá, funciona, experimento, mas se é tudo igual, aquilo que eu constato hoje em dia, e com a experiência e com a idade eu vejo isso, é as pessoas fazem todas o mesmo caminho, têm todos um resultado que não é aquilo que esperam, mas também não tomam consciência que continuam a repetir os mesmos erros, exatamente, continuam a repetir os mesmos passos. Mas tem muito a ver com uma coisa que nos foi vendida na nossa geração, porque nós acreditámos que seguíssemos os passos que depois íamos ter o resultado. Sim. Pelo menos eu acreditei nisto durante muito tempo, que é, quando eu entrei na faculdade, os professores diziam, quem tiver aqui boas notas vai ganhar X, quem tiver aqui boas notas vai ter isto. E eu já havia amigos meus e colegas meus que não estavam satisfeitos, mas que foram comprando esta narrativa de que quando cumprissem uma etapa, sim, agora é que ia ser. Quando alcançassem isto, agora é que ia ser. E eu também tenho uma pergunta para ti que nos estás a ouvir, que é, o que é que tu já conquistaste que se calhar não te deixou assim tão feliz? Se calhar já conquistaste um emprego e achavas que quando tivesses aquele emprego ias-te sentir feliz e realizado, se calhar aquela realização e essa felicidade durou um dia ou dois, uma semana ou um mês e depois percebeste que era outra vez mais do mesmo. Se calhar foi o comprar um telemóvel, que querias aquele telemóvel topo de gama e que quando o conquistasse agora é que já ia ser, ou aquele carro, ou aquela promoção dentro do emprego. E a verdade é que vivemos sempre numa de conquistas que alguém nos disse que assim é que tinha que ser. Aí
tens de trabalhar, às vezes entre os nossos colegas, dentro de um grupo de colegas de trabalho. Pá, trabalha porque vais ser promovido. Trabalha porque depois vais... Ou tens que fazer mais horas extras, que é para depois o patrão gostar de ti e te promover. Sim. Ok, tu já fizeste isto e depois resultou? Está a resultar? Porque vou-te dizer uma coisa, se resultou e estás aqui, alguma coisa não estava a ter certo. Porque se estás aqui é porque estás à procura de alguma coisa diferente. Já percebeste que alguma coisa está mal na tua vida e tens que mudar. E esta tomada de consciência de que seguir a manada, claramente não é, não é por aqui o caminho. Mas, e tu tens esta realidade que tu, por exemplo, a tua namorada, a Sofia, é um bocado prova disto, não é? Sim, porque no fundo, sim. foi fazer, não sei se falar um bocadinho sobre isso, desta sensação dela ter que seguir aquilo. Sim, claro, porque no fundo o que lhe aconteceu foi que, ou melhor, a Sofia é enfermeira estudou a vida toda para ser enfermeira, na parte da saúde. Era quase que um sonho realizado o que lhe estava a acontecer, porque no ano que ela terminou o curso, supostamente iria emigrar, porque na Madeira, ela é da Madeira, é madeirense, na Madeira não abriam vagas há muito tempo, e naquele ano abriram, então ela conseguiu ficar na Madeira a trabalhar, na área que tinha estudado, logo na parte, nas partes que mais gostava, e era quase um sonho realizado. A verdade é que o tempo foi passando, e o que é que aconteceu? Foi trabalhando cada vez mais, e ouvimos muitas vezes em Portugal que a saúde não funciona, e tem muito a ver com isto, porque não há médicos para toda a gente, não há saúde para toda a gente neste momento, e os médicos e os enfermeiros vêm sujeitos a isto, a ter de fazer muitos turnos extra para cobrir as falhas uns dos outros, no fundo, se é que se pode considerar falhas. Mas para concluir, o que aconteceu foi que passaram 5 anos e a Sofia deu por ela a viver quase que um início de um burnout, porque ela sofria quase até uma pressão psicológica, ou ela própria punha essa pressão psicológica nela, e acredito que muitos profissionais da saúde coloquem, porque depois entra em jogo aquele dever para com o outro também. Mas o que é que aconteceu? Ela acabou por descobrir que afinal não era aquilo que ela queria, e que afinal o certinho, que é o tirar o curso e algo que parecia uma carreira de sonho, na verdade acabou por resultar num estado de saúde dela própria negativo, e acabou por perceber que afinal não era aquilo que ela queria fazer. Sem dúvida, e aquilo que lhe venderam desta quase obrigação, não é? De que tinham que estar sempre disponíveis para 100% disponíveis, claro, em prol de alguém. Às vezes quase há um sentido quase de punição se estão a falhar. Sim. Isto aqui é preocupante, mas é tão preocupante isto acontecer como as pessoas nem terem consciência disto. Sim. E eu vejo, por exemplo, o caso da minha mãe, que, portanto, a minha mãe já se reformou, e a minha mãe tinha Eu costumo dizer que a minha mãe é uma excelente funcionária. É a funcionária que todo patrão gostaria de ter, porque a minha mãe era extremamente profissional. E atenção, nós não estamos a falar de não ser profissional. Não, até é isso. Era o que eu ia dizer, porque isto acontece um pouco em todas as áreas, não é? E é isso, é importante não confundir isso, que é isso que ias dizer. É isso, é importante não confundir. Nós não estamos a falar de falta de profissionalismo. Ok, todos nós temos de ser exímios naquilo que estamos a fazer, claro, mas aquilo que eu via no caso da minha mãe é que ela trabalhava, dava horas extras em prol da escola, em prol dos alunos, e aquilo começou a criar nela uma sensação de falta de gratidão muito grande, uma falta de reconhecimento. Sim. Mas as pessoas estavam de tal forma encardeiradas, ou seja, estavam de tal forma metidas naquela bolha de que tinha que ser daquela forma, que não conseguiam sair. Ou seja, sim, as pessoas foram treinadas a cumprir o sistema. Isto aqui é algo que vem já desde a altura da Revolução Industrial. Que nós, na altura da Revolução Industrial, fomos ensinados, ou seja, houve uma necessidade muito grande da economia da altura, devido à parte de ter desenvolvido a parte da indústria. Havia uma falta muito grande de mão de obra para as fábricas, para as indústrias. E o que é que fizeram? Criaram escolas para os filhos dos trabalhadores. Claro. E criaram escolas com o formato que nós conhecemos hoje em dia, em que as pessoas estão sentadas na sala de aula de forma ordeira, para cumprirem com o sistema, para cumprirem com aquilo que lhes diziam, que sim, ninguém podia sair daquela de régua e esquadra, daquilo, e literalmente naquela altura era de régua e de esquadra, sim, porque senão as pessoas eram penalizadas, mas criaram-se
futuros empregados. Ou seja, pessoas altamente formatadas para obedecer e para cumprir ao sistema. Ias dizer o interrompido, desculpa. Não, é porque assim, eram vistos como números, e somos na escola, assim, no fundo, na verdade. Se reparares, tu ou o teu filho, na turma dele é o número 1, o 2, o 3, o 6, né? É um número. E isto depois vai de encontro a isso, que é, somos quase que metidos ali na sala, estamos ali, às vezes, a verdade é que se nós formos olhar, é o horário de um emprego, Claro. que as crianças estão a estudar. E estamos ali, chegamos à conclusão que já se chegou muitas vezes à conclusão que não é a forma mais correta de aprender, porque nós não aprendemos a memorizar coisas, e é isso que continuam-nos a ensinar, que temos que memorizar as coisas todas, temos que ir para ali, porque é assim, e porque aquilo vai dar. E é assim, e eu hoje, eu não sei, mas se tu olhares e se nós olharmos para as pessoas que fizeram algo de diferente, digamos, ou para quem para quem é mais ou menos algo que seja mais ou menos consensual para Tiveram que ser disruptivas de alguma forma, sim. Né? Eu não estou a falar de génios, estou a falar de alguém que a maioria admira, se calhar, é porque não fez aquilo, não acreditou nessa mentira. Sim, nós não podemos acreditar, melhor, não podemos, mas acreditamos nestas mentiras, muitas que vamos abordar aqui, muitas, nestas 4, e é uma das coisas que estava aqui a pensar, que é, muitas das vezes nós somos levados a cumprir determinadas metas e nem sequer percebemos o que é que as temos que cumprir. E achamos que ficamos satisfeitos por cumprir as metas e não percebemos o que é que as estamos a fazer. Ou seja, a mentira é tão grande, está tão enraizada, que nós ficamos satisfeitos por cumprir uma meta sem sequer perceber o que é que estamos a fazer. E depois andamos de insatisfação em insatisfação. Porquê? Porque cumprimos uma meta, ok, batemos palmas, parecemos com mais focas quase no circo, ok, batemos palmas, e depois, como não estamos satisfeitos, como não percebemos o que é que estamos a fazer, mais outra meta, mais outra meta, Sim. mais outra meta. E depois entramos naquele loop de mais e mais, e nunca estamos satisfeitos. Porque esta mentira é tão grande que nem ensinam as pessoas a celebrar as conquistas que têm. Porque as conquistas nunca são delas, as conquistas é de um todo que elas nem sequer percebem o todo. É isso. E a nossa missão cá é dizer estas verdades, que nem sempre são agradáveis, nem sempre são fáceis de transmitir, mas é preferível dizê-las, dar esta tomada de consciência e mostrar-te a ti que, primeiro, o que é que não está bem, dar-te esta tomada de consciência. Depois mostrar-te que tu podes decidir fazer diferente. E tu, muito provavelmente, ainda não sabes para onde é que has de ir. Mas tenho aqui uma coisa para ti. Aqui em baixo tenho, na descrição, um link de um PDF com os erros financeiros que a maior parte das pessoas cometem e muito provavelmente tu estás a cometer. Ok? Portanto, vai lá, descarrega, que eu tenho umas coisas boas para ti. E para concluir, mesmo que não sabes para onde queres ir, o primeiro passo é saberes para onde é que não queres ir. Por isso, se estás aqui é porque já sabes que algo não está bem e que queres algo diferente, mas pelo menos sabes que algo não está bem e que aquele caminho provavelmente não está a funcionar. Esta também é a nossa missão aqui, é mostrar que existem outros caminhos diferentes. Não é? Isto aqui traz-nos à segunda mentira, que é estabilidade gera felicidade. E como já reparaste, não poderia ser outra coisa senão uma grande mentira. Que as pessoas acham que se estiverem tranquilas, se estiverem estáveis, tudo certinho, que é o tal certinho, que vão ser felizes. Mas isto não acontece, porque a maior parte das pessoas vive uma estabilidade que é uma grande mentira. As pessoas às vezes até vivem uma estabilidade que é quase uma gaiola dourada, que é, acham que já têm tudo, e para a maior parte das pessoas Sim. a estabilidade é ter uma casa, é ter um salário, ou um bom salário, eu não sei o que é isso, de um bom salário, é terem o carro, o telemóvel XPTO, e que já vão ser felizes. Mas depois andam sempre naquela, se calhar este telemóvel não chega, depois vai sair o telemóvel a seguir, vão ter o outro telemóvel, a casa, se calhar já tem uma casa boa,
se calhar até já têm uma casa com piscina e com um ginásio, mas já estão a pensar que querem uma casa melhor. Às vezes até tem o parceiro ou a parceira que quer o parceiro e o parceiro dos sonhos, mas se calhar já viram alguém e estão sempre a mudar. Ou seja, a estabilidade é algo que é muito enganador. Primeiro, porque normalmente a maior parte das pessoas, e muito provavelmente tu neste momento estás uma falsa estabilidade, porque passas se calhar horas no Instagram a fazer scroll à procura de algo mais, é porque não estás bem com aquilo que tens. Se calhar andas aqui no YouTube ou no Spotify a ouvir coisas diferentes, é porque a tua estabilidade não te satisfaz. E tu, Bernardo, acabas por ser um exemplo daquilo que eu vejo de que tu tinhas tudo porque vives numa estabilidade aparentemente espetacular, Sim. mas percebes que esta estabilidade também era a tal gaiola dourada que te permitia ser realmente aquilo que tu és e que esperas vir a ser ainda mais. Sim, é verdade, porque, tal como tu dizes, desde que eu me lembro, na nossa família, na nossa casa, nunca nos faltou nada, sempre tivemos tudo, acima da média. Uma boa casa, boas experiências, de almoçar, jantar, um carro bom. Tudo o que para muitas pessoas é o sonho ou é o grande objetivo, feliz ou infelizmente, eu sempre tive acesso. E sou muito grato por isso. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber, quando comecei a ter os meus objetivos, a querer construir as minhas coisas, comecei a perceber, a deparar-me com desafios que a vida me colocava e que eu comecei a perceber que afinal as coisas que eu estava à procura de construir iam quase tudo contra essa estabilidade. Ou seja, porque eu via muitas pessoas ser felizes com muito pouco, e o ser feliz tem muito que se lhe diga, mas o ser feliz com pouco às vezes é ter chegar ao fim do dia e ter o jantar com a família à mesa e ter uma conversa. O ser feliz é tu fazes algum desporto e olhas para a bancada e tens lá o teu pai ou a tua mãe a torcer por ti, ou ao contrário, ou consegues ir torcer pelo teu filho. O ser feliz, comecei a perceber que o ser feliz estava nessas pequenas coisas. E quando dei por mim, eu comecei a questionar-me. E eu vivi muitas coisas, experienciei muitas coisas, mas também houve muitas coisas que eu não vivi e não tive. Então comecei a perceber que eu no futuro não queria aquilo. Para mim, na vida que eu queria construir e a família que eu quero construir, não ia de encontro àquilo. E foi essa tomada de consciência que eu percebi, que eu tive. E muda muito porque, na verdade, aquilo que eu percebi foi que por muito que tu tenhas, se tu de base não tiveres a certeza do que é que tu queres, do que é que tu queres para ti realmente, não vai adiantar de nada, porque depois o que vai acontecer é como tu estavas a dizer há pouco, vamos andar de meta em meta, de objetivo em objetivo, a correr, na tal roda dos ratos, mas para quê? Não é? Para quê? Porque no fundo é muito isso. Se tu não souberes o que é que tu queres, para onde é que queres ir, qualquer caminho serve. E foi isso que eu comecei a perceber. E se tu neste momento ainda estás aqui e estás um bocado cético em relação a esta questão de que estabilidade não gera a felicidade, eu tenho um exercício muito rápido para ti, que é: imaginemos esta estabilidade que tu tens agora que te deixa feliz, e eu quero que tu penses daqui a 10 anos, se nada mudar daqui a 10 anos, continuar tudo igual, tudo aquilo que tu tens, a tua felicidade, o teu estado, aquilo que tu tens, aquilo que tu conquistas, as metas que já bateste, vamos pensar que está exatamente tudo igual e nada muda daqui a 10 anos. A pergunta que eu te faço é: tu daqui a 10 anos, se mantiver tudo igual, estás feliz ou não estás feliz? Porque eu vou-te dizer, muitas pessoas olham para mim e dizem: eu gostava de ter aquilo que o André já tem, já conquistar aquilo que ele já conquistou, ter aquilo que ele faz ou ser aquilo que ele é. Mas eu vou-te dizer, se daqui a 10 anos estiver exatamente igual onde estou hoje, eu não vou estar feliz. E espero daqui a 10 anos estar a ver este vídeo e poder dizer assim: opá, estás muito melhor agora do que estavas há 10 anos atrás. E atenção, eu estou feliz agora,
Mas eu não posso estar feliz e comparar esta estabilidade. Claro. Porque quando eu digo estabilidade, não é que as pessoas deixem de ter aquilo que têm e que é bom. É, ok, se tu estás num patamar e estás bem, há coisas melhores para conquistar e para alcançar. Sim, e tens de isso ter tem a essa ver com ambição. isso, sim. Tem a ver com a ambição, porque podemos falar aqui deste tema que as pessoas acham que a ambição não é bom. A ambição é bom, a ambição é o que nos faz fazer mais, é o que nos faz querer mais. Aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós temos hoje, é porque alguém um dia teve ambição e alguém um dia decidiu ir para o instável e no instável construir algo. E qualquer coisa que tu queiras fazer de novo, tu vais ter de ir para o instável, porque repara, mesmo o próprio. Nós até a caminhar. Nós não conseguimos caminhar de forma estável, digamos, porque cada vez que tu levantas a perna, tu vais desequilibrar. Mas é um passo que dás à frente. Só não desequilibras se ficares parado. Mas depois também vais colher, no fundo, o que semeaste. E vai bater na questão do significado, que é a estabilidade resolve problemas imediatos, mas não permite criar significado. E dando o exemplo do Ronaldo, e hoje que estamos a gravar este episódio, o Ronaldo faz 41 anos, e é engraçado ver como é que alguém que já conquistou tudo, não é? Supostamente já conquistou a estabilidade que todos, quase como um mortal, deseja, porque já tem realmente tudo, e se calhar é tudo, e atingiu as tais metas todas que são, e criou metas que não existiam, e o próprio conceito da vida dele é sempre procurar mais. Claro. Esta ambição de querer mais. Porquê? Porque ele percebe que se ficar estagnado, ele vai entrar num loop de infelicidade. Que é o que acontece a muitas estrelas do cinema, muitas estrelas da música, que aconteceu até mais no final do século XX, na década de 80, década de 90, que atingiram um tal apogeu e que na cabeça deles atingiram uma estabilidade. Porquê? Porque não conseguiram ver mais além. E como não viram mais além, aquela estabilidade acabou por os matar. E começaram a procurar instabilidade, satisfação noutras coisas, muita estupefacientes e por aí fora. Sim. E isto é algo que tens de ter consciência de que, muito provavelmente, não estás nesse patamar, estás no patamar de querer mais, portanto, se queres mais, já percebes que esta estabilidade não é para ti, portanto, está na altura de tu tomares consciência e dizer assim, tens que perder algum deste conforto que se calhar tens agora, abdicar de alguma coisa, para conquistar coisas diferentes. Foi isso que eu fiz. Porque eu durante muito tempo na minha vida e agora eu estou estável. Eu podia estar, se calhar, em vez de estar aqui, podia estar no sofá, claro. Ou podia estar a fazer outra coisa qualquer, ou estar de férias no outro lado qualquer, mas não. Eu estou bem, esta minha estabilidade é boa, mas eu quero mais. E é por isso que faço coisas diferentes, agrego valor. Mesmo isto aqui, isto que nós fazemos, o podcast, é dentro disso aí, porque é algo que nós não sabemos nunca se vai ter 100 ou 1000 ou 10 mil visualizações. Nós não sabemos nunca se vai ter muitos gostos, muitos likes, por isso já agora aproveita e deixa aí o like. E se conheces o Ronaldo, envia-lhe já agora. Parabéns, Ronaldo. E é isso, e nós nunca sabemos, mas fazemos-lo. Porquê? É muito isto que é importante as pessoas fazerem, que é questionarem-se porque é que fazem as coisas, elas, e porque fazem o que fazem. Porque é que fazem o que fazem, porque é que as outras pessoas fazem o que fazem, e questionarem-se além do óbvio e além do que nos disseram. Porque quando tu começas a fazer isso, tu começas a abrir a tua mente, e quando tu abres a tua mente, o nosso cérebro, depois de se expandir, não é? Aprendi um pouco isso contigo, nunca mais volta para trás. Nunca mais regrede. Isto traz-nos até à terceira mentira, que parece que é normal viver sempre cansado e sem tempo. E vou-te já dizer, não é normal. Não é normal as pessoas estarem sempre cansadas, sempre sem tempo, porque, e a questão do tempo é algo que me preocupa muito, que é, eu ouço muitas pessoas a dizer assim, não tem tempo, não tem saúde, não tem dinheiro, alguma coisa não está bem. Porque se as pessoas, normalmente quem não tem tempo, tem dinheiro. Porque significa que estão a usar o tempo para produzir alguma coisa. Agora, tu estás numa fase que não tens dinheiro, estás cansado e não tens tempo, alguma coisa não estás a fazer de bem. Isto é importante ter esta tomada de consciência. E uma das coisas aquilo que eu vejo que é, só se quase que se dá valor àquelas pessoas que estão sempre ocupadas, sempre a fazer alguma coisa. E estar ocupado é diferente de ser produtivo. E eu vivi isto na pele, que
quando comecei a empreender e a empreender no mundo digital, tinha muita dificuldade em que as pessoas valorizassem aquilo que eu estava a fazer. Porquê? Porque as pessoas, como eu não estava propriamente a fazer alguma tarefa física, as pessoas achavam que eu não estava a fazer nada. E o engraçado é que eu também tenho outro negócio na área da agricultura, e quando eu lá ando, eu tenho lá as minhas roupas de trabalho, que eu adoro estar no meio do terreno, e vou para o meio do terreno, e ando, transpiro um bocado, e ando com o pó, e com terra, e por aí fora, e quando ando com trator, as pessoas dizem assim, estou a trabalhar. Mas quando eu às vezes estou no meio do terreno e paro para se calhar estar a falar com algum contacto, ou até editar algum vídeo no YouTube, ou até fazer uma publicação no Instagram, as pessoas estão ao meu lado, lá está ele nos telemóveis. Ou seja, há ainda muita confusão do que é estar ocupado e ser produtivo. Ou do que é estar cansado e não ter tempo e de com pouco tempo fazerem as coisas acontecer. Isto aqui é muito importante e tu também constatas isto um bocado no teu dia-a-dia, com a tua família, com as pessoas à tua volta, que são pessoas, se calhar, que estão constantemente ocupadas, constantemente embrenhadas em alguma coisa e têm um bocado de dificuldade ainda a perceber que quando tu, se calhar, estás ao computador a fazer uma coisa mais ligeira, mas se calhar mais inteligente, com um valor à hora mais elevado, elas têm dificuldade em perceber que realmente estás a trabalhar e que estás a ser produtivo. Sim, porque eu acredito que durante muito tempo, e como nós falamos já até aqui, era assim que quem fazia mais ou quem fazia algo mais pesado, quem está cansado é responsável. Quem está cansado, quem transpirou mais é porque quem realmente fez mais e quem produziu mais. Mas os tempos mudaram e hoje em dia todos nós ferramentas nas mãos, desde o nosso telefone, qualquer um de nós hoje em dia é uma, quase entre aspas, uma arma que temos a nosso favor, muito poderosa, que podemos fazer muita coisa com ele e podemos ser muito produtivos no telefone, mas também podemos não fazer literalmente nada e só perder tempo. E os tempos mudaram e por isso, obviamente que hoje não tem a ver tanto com o esforço, tem a ver sim com trabalhar de forma inteligente. Com desempenho. Exato, e trabalhar de forma inteligente que leva a maior desempenho. Não quer dizer que não exija tanto esforço, mas acaba por ser um esforço diferente muitas vezes, que é o esforço de tu, muitas vezes, teres a capacidade de fazer coisas diferentes, no fundo. Acho que é muito isso. E muitas vezes só o simples facto de estar com alguém a ter uma conversa, um café, pode ser uma tarefa, e na maior parte das vezes é até nessas conversas que tu produzes mais, no fundo. Ou se não é isso, pelo menos essa conversa vai-te fazer com que tu depois dali para a frente produzas mais. Sim, e hoje normalizou-se que estar cansado que é normal, fazer horas extras é normal, viver à espera do fim de semana, que já nem é o fim de semana, às vezes é só quase um dia que é normal, ter o medo, o pânico da segunda-feira que é normal. Sim. Ou há uns tempos atrás até havia uma música que é sexta-feira e parece que a malta trabalhava a semana inteira à espera da sexta-feira. Hoje em dia já nem é sexta-feira, a música se fosse sexta era sábado, porque as pessoas trabalham, ou seja, estão ocupadas, parece que é normal. Sim. Tornou-se normal as pessoas trabalharem, sei lá, 11 meses e meio para terem uma semana de férias ou 15 dias num sítio qualquer e que nem sequer podem ter de férias conforme merecem porque trabalharam muito, não é? E mais uma vez, trabalhar muito, trabalhar bem é diferente. Claro. E depois, por exemplo, nós vamos de férias muitas vezes, mas temos um conceito que podemos ir de férias e estar a trabalhar e ter desempenho, porque nós também trabalhamos com turismo também. Sim. E as pessoas ficam um bocado, eles estão sempre de férias. Mas não percebem que nós conseguimos fazer algo diferente, que é poder viajar, aproveitar a viagem, rentabilizar a viagem, ter mais desafogo, porque se calhar também uma semana nossa, às vezes, a trabalhar focado a 100%, é muito mais produtivo do que a malta que trabalha um mês e 2 e 3. Portanto, é preciso desconstruir isto. Portanto, tu para teres resultados, não precisas às vezes trabalhar mais, tens de trabalhar melhor. E não é por, se calhar, dobrar as horas que trabalhas no teu emprego que vais resolver a tua vida financeira. Há formas melhores de fazer isso. E no tal PDF que eu te falei também falo disso. Que é, há formas de fazer diferente.
Não é por trabalhar. É preciso saber onde é que trabalhar. E isto tornou-se quase este normal. É o normal, e eu falei de trabalhar a semana à espera do fim de semana, trabalhar 11 meses à espera de uma semana de férias, mas também é o trabalhar 40 anos, às vezes, numa coisa que não se gosta, em que as pessoas estão cansadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, à espera de uma reforma que, calhar, nunca vem. Isto não é normal. E nós temos que o dizer. Sim, E não dar é. esta tomada de consciência. Mas também dizer, não é só para vos assustar, mas também é para vos alertar de que não é normal, mas que existem opções. Existem outras opções. Tu podes começar a fazer diferente, como nós começamos a fazer diferente. Sim, e há bocado estavas a falar que nós numa semana podemos ir de férias ao mesmo tempo trabalhar às vezes também é importante quem está do outro lado tentar perceber um bocadinho o que é, e o que é, como é que funciona Se eles conseguem, será que eu consigo? Será que eles conseguem? Para isso têm de saber o que é. Mas também o que eu queria dizer é que às vezes é importante perceber é que nós se calhar também gostamos muito do que fazemos. E isso também é muito importante, porque a maior parte das pessoas se calhar não gosta do trabalho que tem e do que faz. E depois, a outra questão é que, trabalhar muitas horas, sim, mas também tem a ver com outra coisa. Quando tu falavas que nós numa semana, se calhar, trabalhamos mais, acho que, não sei se chegaste a dizer, mas a verdade é que nós, numa hora ou numa semana, se quisermos pôr desse ponto de vista, conseguimos agregar muito mais valor no mundo, digamos, nas outras pessoas à nossa volta e no mundo, do que alguém que trabalha horas e horas e horas e se calhar não agrega valor ou se calhar não faz a coisa certa, e é por isso que provavelmente não ganha aquilo que gostava de ganhar, porque acredito cada vez mais que quem agrega mais valor no outro e no mundo, de alguma forma, é quando o jogo muda e é quem, mais tarde ou mais cedo, é quem é recompensado. Sem dúvida. E o teu valor no mercado, e falando aqui de rendimentos, é sempre proporcional. O teu rendimento é proporcional ao valor que tu agregas no mercado. Tu és pago pelo valor que agregas ao mercado. Portanto, se tu estás a receber pouco, é porque não estás a agregar valor ao mercado, ou pelo menos não reconhecem que o fazes. Portanto, se tu até achas que mereces mais, muda. Muda de emprego, muda de estratégia, faz uma coisa diferente. Se tens assim tanto valor, faz coisas diferentes. E se realmente sentes que mereces alguma coisa diferente, faz. Porquê é que estás aí preso? Podes mudar. Existem alternativas. Nós somos a prova de que nós sentimos, a determinada altura, que o valor que nós tínhamos, que não estamos a ser remunerados da forma correta. Portanto, decidimos fazer diferente. Não é só fazer mais, é fazer diferente. Porque fazer mais naquilo que não resulta, não é inteligente. Não. Pronto, e falando aqui desta questão, Só não te esqueças do que ias dizer, mas o primeiro passo para sair do buraco, primeiro é parar de cavar. Paraste de cavar, sem sombra de dúvida. E falando aqui mesmo deste tema e para o finalizar sobre este cansaço, tu estás cansado, se estás cansado é uma fase, está tudo bem. Mas se esse teu cansaço é algo que se prolonga ao longo do tempo, e se calhar se não fizeres nada vai-se continuar a prolongar ao longo do tempo, já não é normal. Já não é uma fase, a tua vida é um cansaço completo. Portanto, está na altura de de parar e dizer assim, vou procurar alternativas. E faz isso, porque não é normal. Esse cansaço constante, essa lufa-lufa, sem uma luz ao fundo do túnel, não é normal. Sim, é isso. E é uma decisão. Acaba por ser uma decisão. O estar cansado, como tu disseste. Se estar cansado foi uma decisão, ok. Se não foi uma decisão, algo não está bem. E é muito por aí. E já agora, qual é o valor que tu agregas no mundo hoje? E às vezes é importante, acho que pode ser importante inverter em um pouco, que é, eu vou trabalhar mais para ganhar mais porque eu queria comprar aquilo. Se calhar tu devias tentar perceber, e eu devia ganhar mais porque eu valho mais à hora. Sem dúvida. E este tipo de tomada, quando começas a encarar desta forma, né, que como tu dizias na outra vez, que ir no Natal ir comprar uma caixa de Ferrero Rocher, passa a publicidade, não custa 6,5€, custa 1h30, se calhar trabalha muita gente. O jogo muda quando começas a perceber as coisas desta forma. E agora chegamos à última e à quarta mentira, que é,
querer mais, ser ambicioso, parece que sou à ingratidão, parece que é mau. E esta é uma mentira completa, porque está muito longe da verdade. Nós temos que querer mais, nós temos que ambicionar mais. Só que fomos ensinados a que nem sequer devemos sonhar, não devemos querer mais, porque existem tantas pessoas que passam fome. Sim, é verdade, infelizmente é verdade, mas nós fomos ensinados quase a compararmos sempre por baixo. Quase a atitude do Calimero. Há sempre alguém que está pior do que eu. E há sempre alguém que não tem isto. Ok, tu já tens isso, mas por que não ambicionar mais? Por que não ser como outra pessoa que, mais do que ter mais, que é mais? Alguém que consegue ser uma pessoa melhor. Por que não? Porque este discurso, este vitimismo, é uma mentira que se torna tudo muito redutor e não nos permite ter resultados. Se calhar é isso que está a te impedir de ter resultados. A tua pouca ousadia para sonhar, a tua pouca ousadia de definir metas, Sim. a tua pouca ousadia de te dar com pessoas que realmente são transformadoras e que acrescentam coisas diferentes. Tu tens esse direito. Enquanto não incorporares esse direito, tu nunca vais ter essas coisas. Está na altura de fazer isso. E se a tua zona e se os teus pares, as pessoas que estão à tua volta, são pessoas que não te estimulam a isso, se calhar tens que procurar coisas diferentes. É por isso que se calhar estás aqui a ver e ouvir um podcast. Porquê? Porque precisas de beber essa energia, precisas de sentir aquilo que está a acontecer. E fazes muito bem, muitos parabéns por isso. Porque isto é o primeiro passo. Tu precisas te rodear de pessoas diferentes para conseguires também ter coisas diferentes. E já temos aqui visitas no nosso podcast. Sim. Bernardo, força. E acho que, sabes que a conclusão que eu tenho chegado ao longo do tempo é que isso está muito relacionado com nós não termos o conhecimento, ou não sabemos quem é que somos de verdade. Não nos conhecemos a nós. Porque também acaba por estar ligado àquela questão de andarmos sempre em movimento, correr atrás de algo que não sabemos também bem o que é. E ao longo do tempo, quando eu muitas vezes falamos em reuniões com alguém que quando vamos para desafiar alguém, por exemplo, a fazer uma publicação no Instagram diferente, em que tem de aparecer a cara e não costuma aparecer, e a malta tem muito receio, mas depois não sabe bem e acaba por ir dar o medo do que os outros vão dizer, e a conclusão é que eu cheguei é que a malta não se conhece, não tem uma identidade, não tem um propósito, anda um pouco à deriva e depois acaba por... E estão mais preocupadas estão mais preocupadas com a opinião dos outros. Sim, é do que com a própria opinião. Sim, é isso. E isso é muito castrador. E nós sentimos isso quando, por exemplo, no início começámos a ter alguns resultados. Eu lembro de eu e da Rita começámos a pôr resultados daquilo que estávamos a conquistar no nosso negócio, que transformou por completo a nossa vida financeira e a nossa vida em todos os aspectos, mas obviamente que o dinheiro ajuda muito, como eu costumo dizer, dinheiro não traz felicidade, mas não ter dinheiro não traz coisa nenhuma. Quando íamos de férias, quando estávamos num hotel melhor, as pessoas achavam que aquilo era quase pretenciosismo. Sim. Mas é algo que está na cabeça delas, não está na nossa. Isso não é realidade. Nós, quando mostramos as coisas, é para mostrar que é possível. Para mostrar que pessoas comuns, como eu, como tu, como se calhar tu que nos estás a ouvir, que conseguem, fazendo as coisas certas, ambicionando as coisas certas, terem resultados diferentes. E quando eu tenho a oportunidade de falar com muitas pessoas que estão a começar aqui o nosso negócio, e faço mentorias com elas, e tenho reuniões, e uma das coisas que eu faço sempre questão é de definir os objetivos, ou pelo menos perceber que os objetivos é que as pessoas têm. E as pessoas, numa fase inicial, às vezes são muito redutoras na ambição que têm. Eu digo assim, olha, ainda tive esta conversa esta semana, olha, se a ambição é esta, se a atitude é vamos ver no que dá, claro. O indi vendo, eu não vou perder tempo, não é? Eu sei como fazer as coisas, sei qual é o meu valor, sei o valor que acrescento no mercado. Eu não vou perder tempo, não vou perder o meu valor à hora com alguém que não tenha a ambição de fazer coisas diferentes. Eu quero trabalhar com pessoas que me inspiram, com pessoas que fazem coisas diferentes, com pessoas que querem sair da caixa, com pessoas que veem um episódio até ao final, que veem um podcast até ao final, que a maior parte das pessoas... E que deixam o like, que a maior parte das pessoas não fazem como tu. A maior parte das pessoas não chegam a esta altura. Sim. Portanto, isto chegaste até aqui já, parabéns.
Porque já é sinal que tens a ambição de fazer alguma coisa diferente. Tiveste a ambição, tiveste a humildade de ouvir uma coisa diferente. Se calhar, ou certamente não foi 100% confortável, foi desconfortável e estás mais perto de ter resultados. Agora, não adianta só ter esta tomada de consciência se não fizeres nada. Mas a ambição também é isto. É nós conseguirmos navegar neste desconforto, navegar nas tomadas de consciência e depois também ter a coragem para tomar a decisão. Porque a mim dói-me ver cada vez mais pessoas e cada vez mais jovens, não é? Dizer, eu quero uma coisa certinha. Ou eu já ganho acima da média. Quando as pessoas dizem assim, eu ganho acima da média. E eu pergunto assim, mas que média? É a média, se calhar, das pessoas que tu conheces. Claro. Outra vez, assim, ou alguém, eu ganho acima da média, ganho 1.200 euros por mês. Eu digo assim, pois, se calhar é a média das pessoas que tu conheces. Porque a média das pessoas que eu conheço é isso. Não é a média de todo. E se calhar há uns anos atrás isso era muito acima da média, mas podíamos aqui levantar outro tema, que é qual é as pessoas que andam à tua volta. Tu és a soma das pessoas com quem te convives. E até nesse aspecto é importante ter ambição e cada vez mais saber com quem nós queremos estar. É preciso ter ambição para escolher o que ver nas redes sociais, é preciso ter ambição para escolher o que ver na televisão, é preciso ter ambição para escolher onde é que vamos de férias, para escolher os restaurantes onde vamos, para escolher o tipo de roupa que vestimos, para escolher o tipo de comida que comemos. É preciso ambição para isso tudo. Para ter o tipo de casa que nos dá conforto. Ainda ontem estava a ter outra história. Ainda ontem estava a ter uma reunião e as pessoas disseram-me assim, e estás com calor. Nós, nesta altura, estamos no inverno em Portugal e no inverno é frio. A pessoa estava a falar comigo, cheia de mantas, cheia de agasalhos por aí fora. Eu estava em casa de calções e t-shirt. E estás com calor. Eu disse, não é calor, é uma escolha que fiz. Eu escolhi ter uma casa e trabalhei para ter uma casa com ar-condicionado para ter a casa sempre a 21, 22 graus, que é a temperatura que está agora e que me permite estar confortável. Sim. Ambicionei isso. Durante muito tempo não tive a oportunidade disso, mas eu tinha uma hipótese, ou me mantinha, melhor, tinha duas, ou me mantinha-me onde estava, ou escolhi fazer coisas diferentes e fiz coisas diferentes para ter coisas diferentes. Sim, é muito isso, e acho que é muito isso, e é ter, quando nós temos a certeza daquilo que somos e do que fazemos e porque é que o fazemos, acaba por, e voltando ao início do tema, que é o querer mais ser ingratidão, não é? No fundo, que era isso que tinhas falado. E quando nós temos a certeza daquilo que fazemos e porque é que o fazemos, o querer mais é querer fazer mais daquilo em que acreditamos. Sem dúvida. Por isso não consigo encaixar onde é que isso possa ser ingratidão. Aliás, é precisamente porque estou muito grato a tudo o que tive e a tudo o que vivi e a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram à minha volta, que eu quero fazer mais também. Porque se eu sou o que sou hoje, é porque, como disseste há pouco, sou a média ou a soma dessas pessoas de alguma forma. Sem dúvida. Pronto, e era muito isto que nós queríamos partilhar contigo hoje, falar destas 4 mentiras que são muito bem contadas, não é? E a mentira e os mentirosos são excelentes contadores, às vezes contam tão bem as coisas que parecem verdade, que é mesmo assim. Nós estamos aqui para desconstruir isso, para meter o dedo na ferida. Muito obrigado por ter estado até aqui ao final. Se de alguma forma este episódio te ajudou, partilha com alguém que precise e que tu sentes que está a viver esta mentira há algum tempo, partilha com ele que o podes ajudar. Bernardo, muito obrigado por esta colaboração e mais este episódio. Ora, é só obrigado. E já agora, quem ficou até aqui, comentem, vamos pôr uma palavra, comentem ambição. Ambição. Escrevam, quem chegou até aqui, escrevam ambição nos comentários. Muito bem. E é assim, muito obrigado pela tua atenção e já sabes, faz o favor de ser feliz, que esta vida são 2 dias e o Carnaval são 3. Valeu!